موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء. Alô, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Meu nome é José Carlos, eu sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Esse centro é um centro que funciona em São Paulo e com núcleos em todos os estados do Brasil. E aqui em Santa Catarina, eu, por enquanto, estou coordenando esse grupo, que é um grupo disperso em várias cidades aqui de Santa Catarina. Essa ideia de fazer esse encontro hoje foi através do Raul, nosso colega, que também faz parte do Barão, aqui em Santa Catarina. Nós estávamos conversando sobre a Palestina e ele me sugeriu para a gente fazer um encontro. Então nós estamos fazendo hoje o primeiro encontro, uma primeira atividade do núcleo de Santa Catarina do Barão de Itararé. Esse encontro está sendo feito junto com parceiros e a Portal Zacato é um dos nossos grandes parceiros aqui, além de a UF da esquerda, né, que tem também aqui eu estou sem óculos. Depois você passa o comercial, né? Então eu queria agradecer a presença de todos. Vamos dar início, vou apresentar o Raul aqui para vocês. E ele vai dar prosseguimento. Obrigado. Bom, é muito prazeroso para nós do Desacato ver companheiros também das rádios comunitárias e outros veículos, né? Como a Elaine, companheiras de todas as horas, o Beto Borgin, companheiros da Rádio Campeche e da Rádio Comunitária Pinheira. Isso é muito agradável. São dias difíceis, vocês sabem que estamos passando no Brasil dias extremamente complexos, onde as agendas estão muito cheias, onde se nos propõe um ataque à democracia muito forte, né? E as pessoas estão se organizando também para os dias de amanhã, que é o dia de tomar as ruas em defesa da democracia. Nada mais oportuno para nós do portal, depois da provocação que o Zé Carlos fez por telefone para mim, de podermos conversar na nossa cooperativa sobre fazer este evento. Nada mais oportuno e feliz que neste momento ter um evento que tem, além do Barão de Itararé, tem o Portal Desacato e a sua cooperativa, tem Contexto Livre, tem a revista Pobre Sem Nojenta, que está fazendo 10 anos de luta, né? Agora em 2016, nós do Desacato já estamos na rua desde 2007. É muito agradável encontrar os companheiros dos outros veículos, mas é muito agradável que aconteça nesta casa. Me comentava o Zé Carlos, quando saímos de tomar um café aqui no Centro de Filosofia, me disse: que estranho que o estudantado daqui não discute política. É verdade, nós caminhamos e tinha pequenos grupos de estudantes e ninguém discute política, como se nada acontecesse no Brasil. Então imagine a importância de trazer um debate que muito supera a nossa agenda cotidiana, como é o debate da terra palestina, né? Um debate que para nós, pelo menos no Desacato e para Pobres Sem Nojentas, né, nós acompanhamos diariamente desde que existimos. Para nós é um debate muito valioso. Isso é uma definição de caráter político, é uma definição de luta de classes, a clara concepção de que a questão da Palestina está inserida dentro da percepção de luta de classes, né? Então para nós é muito gratificante receber vocês. Vejo caras que muito obrigada que esteja aqui, como Ana Sandoná, pelo de vista, estava por aí, Lucas Henrique, Camila e a querida Fernanda Pessoa de Carvalho, que para mim é uma alegria extraordinária ter esta grande colega formada aqui, formada na UFSC como jornalista. A gente vai apresentar, por fim, deixei para o final, apresentar a Alan Queijo, que vai formar a mesa, vai chamar a mesa, e eu queria dizer que a UFSC Esquerda, por segunda vez, é parceira, no caso do Portal Desacato, do tema da Palestina. Foi parceira nossa em agosto de 2014, quando a companheira Tali veio apresentar o que veio se tornar depois o livro dela, né, Uma Judia na Palestina, que não é tema de hoje, e a UFSC Esquerda de novo
tomou para si a responsabilidade de abrir a casa universitária, uma casa muito complexa. Estamos numa universidade extremamente direitosa, cada vez mais, onde, como dizemos com o Elaine, nada cresce, nada brota, mas a UFSC Esquerda fez esse esforço de novo, seu Hader, para privilegiar a atividade do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. E, finalmente, o compromisso que aqui se estabelece, antes de passar para a Lanquete, de todos nós, boa noite, professor Mauri, que se estabelece para todos nós aqui, é a agenda que a Silvinha e outros companheiros estão entregando. Quero que reparem depois vocês, que aqui tem uma agenda de outras atividades do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Agradecemos, seu Hader, em seu nome, ao Comitê, tanto o Barão de Itararé, Desacato, Pobre Sem Nojenta, Contexto Livre, UFSC Esquerda, nos dar a possibilidade de estarmos juntos neste combate. A partir, então, de hoje, nós queremos ser parceiros em todas as atividades de vocês. Muito obrigado e passo a palavra para o companheiro Alan Kenji. Boa noite. Meu nome é Alan, como o Raul me apresentou. Sou aqui da universidade e também do coletivo UFSC à Esquerda. Para nós é uma satisfação organizar, junto com o Desacato, a cooperativa, um segundo encontro sobre a Palestina, e agora nesse segundo encontro com outros companheiros que vêm do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, a Pobres Nojentas, Contexto Livre e o Barão de Itararé. O primeiro encontro que nós organizamos junto com o Desacato faz quase 2 anos, estava lembrando com a Thalia antes de nós virmos para cá. 6 de novembro. Em 6 de novembro de 2014. E aquele encontro que antes e depois de tudo era um encontro muito amoroso, para discutir muitas das experiências que a Thalia construiu politicamente dentro de uma trajetória coerente e consistente com aqueles que lutam pelos povos. Foi uma oportunidade de inaugurar um conjunto de relações que nós do UFSC Esquerda só esperamos que se ampliem e que a gente possa sempre aprofundar. Não é fácil organizar encontros como esse dentro de uma casa como essa. A universidade segue sendo um ambiente inóspito aos debates políticos, sobretudo aqueles que têm mais radicalidade ou aqueles que têm um caráter de enfrentamentos mais consistentes. E eventos como esse, que trazem um tema que é caríssimo para nós, que é um tema marcado pela solidariedade, hoje algo que rasga os ouvidos da universidade. Porque falar de solidariedade em tempos como que a gente vive é extremamente complicado. Por um lado, a solidariedade aparece nos ouvidos de algum como algo banal. E por outro lado, a solidariedade tem um caráter de enfrentamento e de encaminhamento para uma ação política que é intolerável para os outros. Por isso, seguimos nessas parcerias com vocês, construindo esses eventos aqui. Agora, fazemos isso não só porque temos uma afinidade muito cara com a causa palestina, mas também porque faz parte daqueles que lutam por uma universidade comprometida com os dilemas do seu povo construir esse tipo de atividade. Quer dizer, nós seguimos coerentes com o que acreditamos naquilo que o Florestan Fernandes chamou de uma universidade no socialismo. Quer dizer, uma universidade que desde uma sociedade capitalista pode apresentar no seu tempo e diante de todas as contradições que marcam ela, uma abertura para dialogar mutuamente com todos os dilemas da sua sociedade, do seu povo, trazendo em muitos momentos aqueles que sustentam a universidade, mas estão excluídos dela, para dentro dessa casa discutir suas questões, e levando a universidade também para fora das suas fronteiras físicas para discutir quais são as nossas questões.
Penso que essa continua sendo uma questão pertinente, a do Florestan Fernandes. Porque quando nós olhamos para a Universidade de Israel, a Universidade de Israel é demandada pelo seu povo a responder suas questões. E que questões o povo de Israel faz à sua universidade? Produz armas que matam o povo palestino, mas matam os povos ao redor de todo o mundo. Inclusive nas nossas periferias, matam a nossa juventude negra todos os dias. Falta muito dos movimentos que demandem das universidades coisas muito diferentes das que o povo racista de Israel demanda da sua. Que demande das suas universidades debates que façam enfrentamentos ao tipo de sociedade asquerosa que é o modo de produção capitalista. Agora, essas demandas temos que fazer. Não é verdade que a universidade não debate, não é totalmente verdade que a universidade não se compromete com aquilo que a sociedade está debatendo. O problema é que nós viramos a minoria absoluta. E na sociedade brasileira não se discute política. Não se discute política de verdade. Nós, vejam só quem nós somos dentro desse auditório e quem nós somos lá fora. Nós somos a minoria que ainda resiste. Quer dizer, é preciso demandar dessa instituição. Essa instituição não é uma instituição que paira no ar acima de todas as relações sociais que a constituem. Nós precisamos demandar dela, e demandar em alguns momentos com candura e em alguns momentos com violência, para exigir que os debates aqui dentro estejam mais afinados com os debates das minorias. Então, é nesse espírito que eu queria convidar já para apresentar os nossos convidados da primeira mesa, a Silvinha, que é do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, é socióloga e que vai apresentar os nossos convidados agora. Obrigado. Boa noite, sempre é um grande prazer estar aqui entre camaradas e principalmente saber que hoje é uma noite de solidariedade. E tem uma frase que eu sempre gosto de falar muito, que a gente aprende desde que começa a lutar por um mundo diferente, é que ser revolucionário é ser internacionalista. Então hoje nós estamos participando de uma agenda internacional. Hoje em vários lugares do mundo estão tendo atos, atividades, palestras, eventos em apoio à causa palestina. Principalmente porque hoje é 30 de março, Dia da Terra da Palestina. Acho que todos receberam esse panfleto, quem não recebeu está aqui na frente. Aqui a gente conta um pouquinho dessa história. Também dentro do panfleto tem nossa agenda de 2016, que a gente quer que todos vocês se somem. E atrás, esse grande grupo coletivo aqui que construiu esse ato, que nos deixa muito contente, porque a causa palestina precisa de muita solidariedade. Bom, fui convidada para mediar essa mesa, então já vou chamar os nossos palestrantes. Nosso evento vai ser um evento muito gostoso, vai ser dividido em duas partes, vai ter um intervalo no meio, né? A gente vai ter uma parte também, um debate que vai tratar de questões políticas, mas sem perder a candura, como foi dito aqui, da parte da poesia. Também vamos ter manifestações, vai ser aberto para debate, as pessoas vão poder se pronunciar. E a ideia aqui é que a gente troque mesmo essa preocupação, esse carinho, esse questionamento de porque até hoje a Palestina ainda passa por isso, né? Ainda tem essas dificuldades e ainda não tem o seu solo pátrio. Bom, vamos chamar então para a mesa. No primeiro momento, agora são 6h40, né? A ideia é mais ou menos até 7h40, 7h30, a gente fazer a primeira parte, vai ter um intervalo, né? Vamos ter um segundo momento e depois mais o segundo momento e depois a parte mesmo de debate. Cada parte vai ter seu próprio debate. Eu vou ler aqui para você não ficar um pouco confuso. Então a primeira parte é História do sionismo e a luta contemporânea pela libertação da Palestina. Nossa primeira palestrante será Tali Feld Glaser.
do Chile, jornalista, tradutora, escritora, ativista do movimento BDS e diretora-geral do jornalismo Portal Sagata, autora do livro Uma Judia na Palestina. O segundo palestrante é Hassan Félix, cubano, pesquisador, antropólogo, escritor e artista plástico, autor do livro Vítimas de um Apartheid ou Ativista Silencioso do Fascismo, e também meu marido amado. Antes de passar, então, a fala para a Thalia, acho que a Thalia vai usar o recurso visual, né? Eu queria só falar brevemente uma coisa que eu acho importante para nós brasileiros. Como? Não, eu me preparei para ser a segunda. Eu achei que, por causa do tema dele, que eu seria a segunda e a primeira. Pode ser a primeira, claro. Estamos aqui no maior improviso, mas porque a gente está muito emocionado por a gente estar fazendo parte dessa agenda internacional. Mas como brasileiro eu sempre gosto de colocar algumas coisas. Por exemplo, a Palestina é um país que tem 27 mil quilômetros quadrados. O que isso significa? É o tamanho do estado de Sergipe. É bom as pessoas saberem, mas o tamanho que é a Palestina, como que a gente brasileiro tem a ver com isso, né? Só que em Sergipe tem uma população, e na Palestina hoje tem quase 10 milhões de pessoas, em cima de 27 mil quilômetros quadrados. Então, é realmente um problema de território, né? De extensão territorial, de definição territorial, de disputa territorial. Como todos os problemas da humanidade, é sempre o problema de conquista e luta pela terra. Então, quando as pessoas se preocuparam ano passado, que foi em 2014, eu estava lá na época de Gaza, as pessoas se preocupavam, mas Gaza... Quando eu cheguei aqui, eu disse assim, gente, Gaza é um pouquinho menor que Florianópolis. Gaza tem 350 quilômetros quadrados. A única diferença é que Gaza tem 1,5 milhão de pessoas e Florianópolis tem 400 mil. Então, lá tem um problema muito grave de demografia, né? De densidade demográfica, e de ocupação, e de invasão, e de repressão. Então, quando a gente faz esses paralelos, as pessoas começam a entender que muito da dor palestina, né, é a dor dos povos que são excluídos, de todos os povos da humanidade, que também lutam por territórios. A gente acompanha, às vezes, as questões dos curdos, dos bascos, e assim por diante, né, os ciganos e tal. Então, quando a gente fala da questão palestina, a gente está falando também de todos aqueles que um dia tiveram território ou que estão lutando pelos seus territórios, como no Brasil temos os sem terras e etc. É sempre bom ter essa analogia, porque a gente pode entender que, ao apoiar o povo palestino, estamos apoiando todos os povos excluídos, ok? Então, vamos passar a palavra, Thalia. 20 minutos. Vai começar? Então, depois desse bloco vai ter perguntas, e depois nós vamos fazer um intervalo, e aí eu passo a segunda parte da agenda. Bueno, primeiramente, boa tarde a todos. Tendo em conta de que ainda eu não falo bem a língua portuguesa, eu preparei uma leitura algo breve, quizás não chegue nem sequer aos 10 minutos. Mas hoje é um dia muito especial. É o dia da terra palestina. A fala que eu trago para vocês hoje está muito ligada ao meu próximo livro, que trata muito sobre estes temas. Não só o que ocorre na Palestina, sino o que ocorre também em nossas terras. Então, em qual momento da nossa história nos separamos uns dos outros e deixamos de sermos irmãos? Quando alguns chegaram a ser mais importantes do que os outros? Qual foi o instante em que chegamos a tolerar que uma criança vivesse ou morresse ao descampado, vítima do frio, a fome e a violência? Não sei, mas foi em algum lugar da nossa história, em algum afastado, escuro beco dela, quando pensamos que Deus tinha uma raça, é o povo escolhido. Quando pensamos que era correto que a maioria fosse despojada do direito a possuir o que lhe correspondia, para que uns poucos vivessem na abundância e alegria. Ocorreu quando deixamos de nos gostar como espécie. Momento aquele em que rompemos nossos laços com a terra querida. Desde então, a vida deixou de ser vida para converter-se em dramática sobrevivência.
O homem, desde o início, lutou pela terra. Muitas vezes, na disputa por comida e espaço vital, teve que lutar contra grandes animais. Em outros momentos, o homem teve que enfrentar catástrofes atmosféricas e seguir em frente na sua luta para habitar a terra. No entanto, o maior adversário do homem em sua história é o próprio homem. Homens lutaram entre si, causando-se grandes danos. Os vencedores expulsavam os derrotados de seus lugares, ocupavam as terras e tomavam tudo o que acreditavam ser conveniente, renomeando todo o que era previamente conhecido de forma diferente. Esta situação não mudou até hoje. Essa é a história da Palestina. Também é a história desse povo. A luta pelo direito à sua terra cotidianamente enfrenta o sistema opressivo e genocida israelense. O Dia da Terra é a resistência palestina. É o que isso significa. É o dia de um povo que nunca se rendeu e nem vai se render. Muitos livros foram escritos sobre a questão Israel-Palestina. A maioria deles denunciam a ocupação ilegal de terras por colonos israelenses e a violação sistemática dos direitos dos palestinos pelos ocupantes sionistas. Outros livros falam sobre a heroica resistência palestina e suas lideranças políticas. Mas, quando ouvimos as notícias sobre o confronto dos palestinos contra as forças militares sionistas, somos acometidos por um impacto imediato. Não me refiro ao impacto estremecedor causado pelas imagens dos mártires, na sua maioria idosos, mulheres e crianças, que caíram sob o fogo das tropas sionistas. Me refiro ao impacto imediato de isolamento, acompanhado da frase: é um problema palestino, fazendo-nos sentir excluídos do que está acontecendo lá, ou que os males da ideologia sionista estão limitados só a essa parte do planeta. Se assim for, este impacto é simples de explicar, já que não afetaria ninguém. Então, nós estrangeiros, apoiadores da causa palestina, seríamos reduzidos a um grupo de amantes de uma cultura e que, identificados com este povo, defendemos a sua integridade e independência. O mesmo pode ser dito por outro lado. Muitos simpatizantes não judeus, identificados com um passado bíblico, épico e lendário, tomam partido em favor de um Estado sionista na Palestina, embora eles tenham que reviver as façanhas que Josué, quando ele conquistou as terras habitadas pelos filisteus, matando mulheres, crianças, idosos e até mesmo animais pertencentes aos clãs que viveram lá. Mas não é assim. Este impacto não é um dilema simples. A realidade revela que o que ocorre na Palestina é um problema mundial e que o sionismo não é apenas uma questão específica de um povo. A ideologia sionista não é apenas uma ameaça para os palestinos e para a Palestina, é um perigo para toda a humanidade. Palestina é a fase inicial de um projeto que se estende por todo o planeta, estabelecendo uma ordem mundial racista, um apartheid de raízes messiânicas. A colonização de terras palestinas foi um processo que começou longe delas. Cada postulado foi desenvolvido de maneira precisa nos congressos sionistas na Europa. A mentalidade da sociedade ocidental, pelo menos na maioria dos casos, foi ganha para a causa sionista, de modo que os eventos horríveis atribuídos à conquista imperial de Israel não resultassem em escândalo. E o sionismo precisava, e ainda precisa, da nossa aprovação e de nosso silêncio cúmplice para executar seus crimes de ocupação ilegal. Meu livro, Vítimas de um Apartheid ou Ativistas Silenciosos do Fascismo, se detém em este ponto. Analisa como a sociedade ocidental é manipulada para aceitar a colonização da Palestina e estabelecer um mundo onde Israel é o eixo central. A
a explicação definitiva de nosso passado e futuro. A proposta do livro é provocar questionamentos no leitor, como: será que vivemos em um mundo conhecido através da experiência pessoal? Nós vivimos em um mundo explicado por los outros, espalhando dentro de nós ideias e conceitos estranhos à nossa natureza? Será que muitas questões que geralmente acreditamos conhecer não são mais que pacotes de tradições heredadas para que, semelhantes a robôs, possamos repeti-las dia após dia? Portanto, o livro trata sobre libertação e revolução interior. Não acreditamos que as guerras do sionismo só são realizadas na Palestina. Também em nossos territórios, pesadas batalhas se desenvolvem. Mísseis de ideias carregadas com ogivas de racismo são lançados todos os dias contra nossos irmãos, pais e filhos, através das violências mediáticas, dos livros e púlpitos das igrejas, convidando-nos a amar e apoiar Israel imperialista em sua guerra de colonização, com a justificativa de que este é o povo escolhido por Deus. Neste momento, afirmar que somos todos palestinos não significa que nos apropriamos de uma ou outra identidade, ou que exaltemos algum tipo de cultura, nacionalismo ou superioridade árabe. Quando afirmamos que somos palestinos, é porque nos sentimos verdadeiramente humanos e legítimos habitantes do planeta Terra. Nos sentimos palestinos porque nos sentimos saharauíes, haitianos e identificados com a dor dos seres humanos onde quer que eles se encontram. Meu livro é dedicado aos que sofrem a violência das religiões exclusivistas, nas mãos daqueles que colocam que Deus tem sexo, raça e povo escolhido entre todos os povos. Sem dúvida, para que a humanidade avance, estas ideias tão terríveis devem acabar. Aprendemos com o Dia da Terra e com a resistência palestina. Defendemos a causa palestina e viviremos a vitória na Palestina livre. Muito obrigado. Então, vamos passar para a Thalia fazer a exposição dela em 20 minutos, depois abriremos para perguntas e passaremos então para o segundo momento do nosso encontro. Marhaba, boa noite. Marhaba é uma forma de saudação em árabe. E é muito emocionante estar aqui, porque hoje não só tem brasileiro, mas tem a comunidade palestina, e isso acho que é muito importante. A palestra do ano retrasado foi realmente muito legal, muito emocionante, mas sem o povo palestino presente, visível, ela faltou alguma coisinha. Então, apesar de ser essa palestra sobre o povo palestino, primeiro eu tenho que dizer que eu não vou ser eu quem vai contar a história para os palestinos. Então, eu vou dividir um pouco, vou contar um pouquinho da minha história e depois a parte da resistência, mas eu queria dedicar o dia de hoje aos refugiados que estão lá na Grécia, na cidade de Idomeni, que eles, por causa das guerras, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, eles se veem obrigados a saírem lá da Síria, desses países, onde também tem refugiados palestinos que já perderam a conta de quantas vezes têm sido refugiados desde 48. Então vai para eles, porque eles são refugiados, e de certa maneira os palestinos, apesar de terem vindo muitos na América Latina na época do Império Otomano, também são refugiados e eles não podem voltar para sua terra porque o Estado terrorista de Israel não permite que os refugiados voltem, apesar de que no direito internacional isso é contemplado. Entre tantas violações aos direitos humanos do Estado de Israel, ou a entidade israelense, sionista, uma delas é que os refugiados, que são mais de 5 milhões no mundo,
não podem voltar para sua terra. Alguns podem voltar a passeio, mas a maioria nem isso. Então eu vou contar brevemente, porque eu sou de origem judaica e eu estou na causa palestina já faz vários anos, desde o primeiro bombardeio a Gaza. Desde antes sempre me preocupei, mas desde esse primeiro bombardeio eu já não aguentei mais. Digo, alguma coisa eu tenho que fazer, porque eu sei que tem outra história que eu fui descobrindo com o passar do tempo. Apesar que eu nunca fui sionista, nem minha família foi sionista, agora minha irmã é ortodoxa, ou seja, super religiosa, né? Mas eu fiz outro caminho. Fui percebendo que tinha outra história, nada a ver com o que tinha contado para mim, porque estudei em Buenos Aires numa escola judaica, que eles falavam que eram sionistas socialistas, coisa que é absolutamente impossível, não é? Até os primeiros sionistas que fundaram o Estado de Israel, eles achavam que eram socialistas. Isso é impossível. Você ir numa terra que tem donos, que tem habitantes, que tem o povo nativo, e você acabar com eles, provocar refugiados, se apropriar das suas terras, casas, acabar com a vida deles, isso não é socialismo. Então, aí eu lancei o blog, que se chama Los Otros Judíos, e o Twitter, minha militância era mais por aí, pelo portal Desacato. Depois vi que para mim isso não é suficiente ficar atrás do computador, continuo até hoje, mas isso não era suficiente e fui lá para a Palestina. Daí surgiu também um livro que eu acabei agora, mas eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque alguém que, digamos, conhece a história ou a comunidade judaica, que infelizmente hoje em dia ela apoia o Estado de Israel na sua grande maioria, estar do outro lado não é fácil. Se paga um preço bastante alto, sobretudo em relação à família, muito desprezo, ser chamado de traidora. Mas esse preço não tem nada a ver com o preço que o povo palestino paga, né? Então, meu preço é pouquinho. E contar a verdade, realmente isso tem a ver com a consciência, e a gente não pode deixar de fazer isso. Então, assim, brevemente, essa é minha história. Quando eu fui para a Palestina, eu fui sozinha, na verdade. Ninguém me perguntou de que origem era. Onde eu fiquei, na cidade de Beit Omar, perto de Hebron. Eu quis contar a história para eles, porque eu estava preocupada que eles descobrissem alguma coisa se eu não contasse. Ninguém se interessou em saber que eu era de origem judaica, que eu tenho família na parte da Palestina de 48, Palestina histórica, conhecida como Israel. O povo palestino, o que quer é que a gente veja o que acontece lá, mesmo sabendo, quando você vai lá é outra coisa. Então, ir lá ver e contar. Então, isso é o que eu estou também fazendo, além de todas as outras coisas que eu já contei. Então, na verdade, não vou falar da história do sionismo, né, que apesar de que o sionismo é um movimento colonial de assentamento, né, eu vou gosto de começar com esse mapa que muita gente já conhece, para ver como era antes da criação do tal Estado de Israel, o que temos hoje, mais ou menos, em 2010, né? E a tendência, se continuar assim, em 2020, talvez, eu acho que não.
Mas a tendência, com a quantidade de roubos de terras que tem, a tendência é a desaparecer. Mas não vai. Não vai porque cada vez mais as pessoas estão ficando por dentro do que acontece na Palestina, do que é o governo de Israel, que esse governo que é de ultradireita não é muito diferente dos outros governos. Os governos trabalhistas, que foram os que criaram o Estado de Israel, eles foram os que ocuparam em 67 a Cisjordânia, Jerusalém, Gaza, os Altos do Golã, e também com eles não teve um Estado palestino. Então, não tem diferença. Agora, são matizes. Claro, agora eles são muito mais violentos. Esses colonos, eu chamo de colonizadores, porque colonos é muito suave. Os colonizadores são assim, assassinos, mais assassinos, se é possível, do que o próprio Estado de Israel, que protege esses colonizadores. Então, vendo esse mapa e o território que os palestinos tinham, acho que não tem espaço para 2 estados. Esse território está completamente dividido e se fala que em 67 começou a ocupação. Na minha opinião, a ocupação começou antes do ano 48. 48 seria a data oficial, mas não tem nenhuma diferença entre a ocupação do ano 48 e de 67. Então, os palestinos têm sua terra ocupada desde 48 pelo sionismo, mas antes estava o mandato britânico, o Império Otomano. Então, os palestinos têm vivido sob domínio de impérios e o povo palestino nunca teve a oportunidade de ter seu Estado ou de viver como eles querem e merecem, porque o que eles têm hoje em dia é uma não-vida. Né? É uma não-vida, eles resistem e muito. Existe, hoje em dia, já faz muitos anos, a resistência pacífica. Então temos algumas cidadezinhas que são emblemáticas, que a Silvinha conhece bem, na Abissale. E aqui tem uma família que é conhecida para quem está por dentro da causa palestina, que é a família Tamimi. Faz algum tempo apareceu uma foto de um soldado querendo quebrar o braço de um menino, e as mulheres Tamimi salvando o menino do soldado. Então, essa é a Het Tamimi, que é uma menina que com 9 anos, não com 9 anos, desde pequena, ela enfrentava os soldados. Eu não sei se desse para desligar essa luz aqui. Essa menina agora está com 15 anos e é uma figuraça valente, e eu acho que é uma representante de uma parte da juventude palestina, que é realmente, não só a juventude, mas o povo palestino muito valente. Outra cidadezinha que é Bilim, né? E são manifestações pacíficas que se fazem toda sexta-feira, mas é pacífica, só que, como vocês podem ver ali, é violenta por parte do exército de ocupação de Israel, que sempre joga gases lacrimogêneos, bala de borracha, e esses gases, eles entram também nas casas das pessoas. Então é criança sufocada, idosos, todo mundo sofre essas consequências. Aqui Kfar Kadum. Só quando eu acabei de preparar o PowerPoint que eu vi que o menino tem uma camiseta do Cristiano Ronaldo, eu falei, ai meu Deus, não vou trocar agora pela camiseta do Messi, mas enfim, isso não é isso que interessa.
Mas olha como o povo palestino tem que se defender. Né? É pedra, é o máximo que eles têm para se defender. Outra forma de resistência, aqui nas colinas do sul de Hebron, com câmeras, filmadoras, internet, o que a gente tem de tecnologia hoje em dia. Aqui temos um dos poucos ativistas antisionistas, que faz 2 meses, o Guy Butavia, ele foi preso, porque até faz pouco tempo, os israelenses antisionistas, que são poucos, mas tem, não iam parar na cadeia. Já está indo parar na cadeia. Quer dizer que, mesmo que pouquinhos, eles estão incomodando, estão infiltrando colonizadores de ultradireita e criam uma situação para denunciar e mandar esses militantes para a cadeia. Então, Guy Butavia é um deles que foi torturado, mas eles estão lá toda colina do sul de Hebron, na Cisjordânia. Eles estão lá mínimo todo sábado, domingo, e quando precisar eles vão no tribunal, porque os palestinos têm um tribunal especial, vivem sobre uma lei especial. Por isso se diz que Israel é um estado de apartheid também, além de ser racista, porque também tem leis diferentes para os palestinos. Então, os palestinos são julgados por um tribunal militar. E aqui, eles são sempre incomodados pelos soldados. E lá em cima dá para ver umas casinhas. Essas casinhas são de uma colônia que se chama Otniel. E a maioria, se não todas as colônias, elas são construídas no alto da montanha, porque assim elas têm visão panorâmica de tudo o que acontece. E também o jeito da construção, para onde estão as janelas, tudo é pensado em função da, entre muitas aspas, defesa, né? Defesa do povo. E essa área das colinas do sul do Hebron é uma das áreas mais pobres, e recentemente eles quiseram, onde teve o Gil e o Caetano, numa aldeia que se chama Súcia, que o governo de Israel queria derrubar, não por eles terem estado ali, mas pela mobilização até mundial, eles até hoje não conseguiram derrubar. Os sionistas adoram derrubar casas. Então, um dos castigos, das punições coletivas hoje em dia é de quem, segundo eles, comete algum crime contra um israelense, um soldado israelense, é derrubar a casa da família, a casa dele e a casa da família. Na parte da resistência, acho que Gaza é um capítulo à parte, que hoje a gente não vai dar para falar muito, mas acho que os que estão aqui já sabem, conhecem bastante do que acontece lá. Isso é um campo de concentração, eu acho, ao ar livre, porque já quase nem casas tem. Ultimamente eles estão com 4 horas de luz, tá? No inverno ficaram sem gás, e o frio terrível, a chuva, as pessoas dormindo na rua, bloqueio. Então a situação é de emergência humanitária máxima. E a resistência deles é continuar vivos. Tem muita gente realmente que quer sair de lá para procurar uma vida melhor, porque é impossível. Isso, imaginem, multiplicado por, sei lá, prédios, assim, todos, que não existem mais, né, esses prédios, e não tem emprego, a vida realmente está muito difícil. E o pessoal de Gaza não pode ir para a Cisjordânia. Não é que conseguem se locomover, e eles estão muito pertinho, que é 1 hora se quiserem, né? 40
45 quilômetros. A gente fala de distâncias muito pequenas, mas os palestinos de Gaza, em menor medida, mas também da Cisjordânia, também vivem numa prisão, porque a maioria não pode sair. Alguns deles têm autorização para ir trabalhar na parte de Israel, ou às vezes em Jerusalém, mas a maioria dos palestinos não tem nem autorização para ir rezar em Jerusalém. Por exemplo, na mesquita de Al-Aqsa, são os homens, têm mais de 50 anos, tem milhares de restrições. As crianças de Gaza, por exemplo, uma criança de 7 anos já viveu 3 massacres, só para vocês terem uma ideia na vida delas. Outra forma de resistência, né, é a arte. Então, nada melhor do que um trechinho do poema, do poeta mais representativo da Palestina, que é o Mahmoud Darwish, para a gente saber da resistência através da arte. Entrem, senhores conquistadores. Entrem nas nossas casas, bebam do vinho. O nosso chá é verde, é quente. Bebam, o amendoim é fresco. Comam. As camas são verdes, a madeira é de cedro. Entreguem-se ao sono. Depois de tão longo cerco, durmam nas plumas dos nossos sonhos. Os lençóis estão estendidos. Os perfumes esperam por vocês à porta. Há muitos espelhos. Entrem. Nós vamos sair de vez. Na última noite nesta terra, Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, como aparece ali na biografia, no folheto, ele nasceu na Palestina e teve que ir morrer nos Estados Unidos porque na sua terra ele não podia voltar para lá. Então esse trechinho fala de quando os sionistas chegaram e simplesmente jogaram as pessoas fora das suas casas e as camas estavam ali para, né, às vezes judeus, já para dormir ali. Então tinha vida. Eles não tiveram tempo quase de levar nada porque eles tiveram que sair. Dizem que, na verdade, os palestinos fugiram porque eles quiseram, ou porque os líderes palestinos falaram que eles tinham que ir embora. Mas isso não é verdade. Eles tiveram que fugir das balas ou escolher entre a vida e a morte. Hoje em dia também não dá tempo para falar muito sobre isso. Tem um levantamento popular que se chama também de terceira intifada. Alguns falam que não é intifada, mas isso eu acho que não é, por enquanto não é muito importante. E que a violência da resposta das forças de ocupação é cada vez mais violenta. Agora já é legal, por lei, eles podem executar sumariamente o que eles dizem que é um atacante palestino. Então, como aconteceu na quinta-feira passada, um vídeo que estava na internet, um palestino que supostamente tinha atacado um soldado israelense, ele estava já ferido, se desangrando, e foi o paramédico, que também é soldado de 19 anos, e deu um tiro na cabeça. Assim. Então, essa é a realidade hoje. Agora chegamos à parte da resistência mundial, junto com a Palestina, porque os palestinos têm a deles lá, né? Que é a campanha BDS. BDS significa boicote, desinvestimento e sanções a Israel. Isso foi um pedido da Sociedade Civil Palestina em 2005.
chamando o boicote a Israel com 3 objetivos: o fim da ocupação, o fim do apartheid e o direito ao retorno dos refugiados. Então, acho que você não pode se dizer ou simpatizante ou ativista da causa palestina se não estiver de acordo com essas 3 premissas. A gente pode discutir se é um Estado, 2 Estados, mas primeiro quem vai escolher são os palestinos, não somos nós, então a gente pode fazer discussão, mas tudo bem. Mas essas 3 premissas a gente tem que concordar. Então, essa campanha BDS, não sei quantas pessoas assim conhecem, quem esteve na outra palestra, eu falei um pouquinho brevemente sobre isso. Tem 4 tipos de boicote, né, que é o boicote econômico, acadêmico, o político, cultural e esportivo. Então, o cultural, por exemplo, é o caso recente do Gil e o Caetano, que foi uma grande vitória, vamos dizer assim, para a causa palestina, que o Caetano tenha dito que ele acha que não vai voltar a tocar mais lá. O Gil não falou nada, não se pronunciou. O boicote acadêmico, por exemplo, o que não fez o Jean Willis, porque é para não ter intercâmbio com as universidades israelenses, nada que seja financiado pelo Estado de Israel. O boicote econômico é não comprar produtos que tenham no código de barras o número 729, que é o código de Israel. Por aí anda circulando que tem outros códigos que é 841 e 871, mas isso não é assim. Esses códigos, o 841 é da Espanha, 871 é da Holanda. Então, aqui no Brasil, na verdade, nos supermercados, eu não sei se tem muita coisa com esses 729. Mas, se forem produtos importados, se vier um novo governo, de repente a gente tem mais produto importado do que agora, e talvez venha produtos de Israel, né, a gente consiga achar nas prateleiras. Aí o 729, se não for 729, vocês têm que ver a origem, né, porque essa é outra referência dos produtos em geral. Então, se tiver origem Israel, também é para não comprar. Então, essa é uma forma de que cada um pode contribuir no boicote. Aqui tem um monte de produtos, né, que não são 729, mas são produtos que têm fábricas em Israel, ou financiam de algum jeito a ocupação, né? Por exemplo, IBM, Intel, HP. Olha, para comprar meu computador que não fosse HP nem Intel, eu tive que ralar, mas eu consegui. Não dá para ser perfeito e a gente não compra nenhum desses produtos, porque às vezes não é possível, mas não comprando algum deles, a gente já ajuda a não financiar a ocupação israelense. Bom, o BDS em 2015 teve algumas vitórias. Está tendo cada vez mais vitórias, na verdade, porque o governo israelense está dedicando um ministério só para combater o BDS. E agora vi 26 milhões de dólares também para pagar ativistas na internet, aqueles trolls que se chama, né, para ficar combatendo a propaganda sionista na internet. Então, no ano passado, muitas empresas israelenses foram embora dos territórios ocupados e empresas estrangeiras foram embora de Israel. Mais de 1.000 artistas se somaram ao boicote cultural. E o BDS foi um fator-chave para a queda de 46% do investimento estrangeiro direto em Israel em 2014. Seja que por medo ou pelas campanhas do BDS, as empresas, além de estar se retirando, elas não estão investindo.
Então, é muito dinheiro que está em jogo. A gente acha que o BDS vai devagar, mas realmente não é assim. Então, Israel e aliados declaram a guerra à internet e ao BDS. Então, como eu falei, foram cada vez mais dinheiro destinado para combater o movimento BDS. Se a gente estivesse agora na França, por exemplo, com essa camiseta que eu tenho aqui do BDS da França, eu poderia ser presa. Porque a França é o primeiro país a criminalizar as pessoas que querem ou fazem atividades para boicotar Israel. O Obama também. O Obama aprovou uma lei para punir os países que falam contra a ocupação de Israel. E no Brasil também. E no Brasil também tem o BDS, que vocês podem procurar no Facebook, o BDS Brasil. Em 2014, por exemplo, a fundação da Bienal de São Paulo não aceitou o financiamento de Israel, porque eles, para lavar seu nome, para ser aceitos no mundo, Israel também coloca muito dinheiro, manda artistas, mas sobretudo financiam espetáculos ou qualquer tipo de evento. Mas 55 artistas disseram que eles lançaram um manifesto que eram contra o financiamento do Estado de Israel. O governo do Rio Grande do Sul também, do Tarso, eles... Sim, no anterior governo, sim. Cancelaram um contrato com uma empresa que tem a ver com Israel. Isso também foi um triunfo, uma vitória do BDS. O boicote acadêmico foi lançado faz pouco tempo, então quem está no ambiente universitário, também no BDS Brasil, ali tem uma carta circulando que pode aderir. E a campanha Olimpíadas Sem Apartheid, que tem como fornecedora a empresa ISDS, e infelizmente, apesar de que o governo brasileiro disse que não tem relação com essa empresa continua entre os fornecedores. Então, o COI não se importa com o que o movimento BDS pensa. Né? Então, a resistência é difícil, mas não tem outra opção. Eu acho que não vão matar... O governo de Israel não vai conseguir acabar com a resistência do povo palestino, apesar de que eles vão matando todo dia, ou vão criando condições para fazer a vida cada vez mais difícil você ir trabalhar nos postos de controle. Tem os postos de controle que tem que chegar às 4 da manhã para poder passar se eles quiserem. Tem o muro, esse muro de 8 metros de altura, pior que o muro de Berlim. A cada dia, os sionistas eles estão fazendo a vida dos palestinos cada vez mais impossível. Mas acho que justamente por isso, assim como caiu o governo da África do Sul, o governo de Israel vai cair mais cedo, mais tarde. Ele vai cair porque é impossível aguentar tanta maldade. E eu, como pessoa de origem judaica, é uma vergonha para quem sofreu junto com outros povos, com homossexuais, outras pessoas. Quem sofreu na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles aprenderam, né, estão superando o mestre de uma maneira que é uma maneira doentia. E com isso eu termino. Eu acho que o sionismo é um fenômeno diferente, isolado de todos os fenômenos que têm acontecido. Acho que é um fenômeno para que os psiquiatras, psicólogos se encontrem e descrevam o que significa o sionismo. Porque não é gente, não são pessoas normais.
claro, tem muitas explicações, mas é um fenômeno completamente diferente de um povo, o povo palestino, que está pagando as consequências de uma coisa que aconteceu na Europa. Então, eu tive que correr para conseguir terminar. Então, é isso aí. Eu fico assim, de novo, muito feliz de estar com a comunidade palestina daqui, que eu já estive com a comunidade do Chile e da Argentina. Então, se tem uma coisa também boa na causa palestina, é que ela cria uma relação especial entre as pessoas, cria uma empatia, né? Então a gente já se sente irmão mesmo só tendo cumprimentado o pessoal, e como ele bem disse, somos todos humanos, todos haitianos, todos brasileiros, todos amarelos. Muito obrigada. Então, muito obrigada aos nossos palestrantes. A ideia da mesa, porque a gente tem bastante atividades, né? E também temos um intervalo, porque acho que vocês repararam que na entrada tem uma lojinha, tem as fotos da minha viagem, da Thali, tem material educativo, tem livros, tem panfletos, também apostilas que a gente está fazendo para o pessoal se familiarizar com essa questão palestina. Então, tudo isso a gente vai poder apreciar no intervalo. Depois do intervalo, a gente vai continuar com a palestra do nosso líder da comunidade palestina aqui de Florianópolis, o senhor Kader, do Comitê da Palestina. E antes do intervalo, a gente também tem a honrosa participação do Yasser Jamil, que é o autor do livro Nosso Verbo é Lutar, Somos Todos Palestinos, que também vai fazer uma fala aqui. Então, eu gostaria de propor para o pessoal, já que a gente está aqui em família, a gente abrir assim 15 minutos, 10 minutos para uma fala, alguma dúvida. Depois passamos para o Yasser, falar do livro dele e também fazer uma intervenção sobre esse importante Dia da Terra que é hoje. E aí faríamos o intervalo. Quem não fez questionamento nesse primeiro momento, não se preocupa, porque depois da fala do Kader, nós vamos abrir de novo para questionamento e fala. Tá ok? Então, eu queria saber se alguém teria questionamento. Tem uma pessoa inscrita, duas. Bom, duas. A ideia é fazer um pequeno questionamento agora, depois passar a palavra para o camarada Yasser, depois nós fazemos o nosso intervalo. Tá bom assim? Para apreciar as fotos, tirar as dúvidas lá fora também. É um intervalo de 10, 15 minutos. Depois voltamos para a segunda parte da palestra. Então, tem duas pessoas inscritas. Por favor, a gente pede que venha no microfone, porque está sendo gravado. Isso aqui depois vai ser disponibilizado nos portais dos nossos colaboradores, né, que estão apoiando este evento. Tá bom? Então, você se apresenta, faça a sua intervenção e depois tem mais um segundo momento de fala também. Tá bom? Boa noite a todos, boa noite à mesa. Está muito aconchegante, muito gostoso. Eu sou o professor Reinaldo, trabalho matemática no estado de Santa Catarina há 11, acho que já está no 12 anos. Trabalho na região dos Lagos e na Grande Florianópolis, né? Primeiro, não somos Palestina, somos Brasil. Um Brasil repleto de uma diversidade muito grande de valores e gêneros e manifestações espirituais diversas. Nós vimos aqui uma construção, claro, nós somos parte de um subconjunto, Palestina, Brasil, um conjunto. Para Jorge Cantori, das especificações quase dizendo que quase tudo é conjunto. Então, nessa noite nós temos um questionamento. Nós vimos sendo colônia de Portugal. Tivemos influências externas desde quando aparecemos no mapa, com a influência da Península Ibérica. A pergunta é, e hoje eu tenho esse questionamento porque eu sou aluno da especialização do SED, Trabalho, Educação em Desigualdade e Combate à Fome, né? Temos ali nossos orientadores, pessoas de tarimba e gabaritado no cenário internacional
para falar sobre pobreza, desigualdade, declaração, né, dos direitos universais humanos, esses pactos que foram feitos sem discutirmos a democracia interna, né? Tivemos muitas despedidas, mas que bom que até aqui sobrevivemos e vamos continuar sobrevivendo, porque nós vamos ser sempre aquela chama que crê em uma luz atrás dos montes, em que o sol vai raiar mais uma manhã e que a misericórdia vai se renovar mais uma manhã, né? Então a pergunta é: será que não vamos tornar a ser colônia dessa influência do poder econômico, talvez das potências de Israel e Palestina? Será que nós não vamos ser colônia de Portugal, mas colônia dos Estados Unidos? Né? Então é nesse sentido. Será que nós, como democracia, o que nós podemos fazer? Como educadores, como pais, como mãe, podemos fazer para ser parte desse todo? Muito obrigado. Segunda colocação, por favor. Pedimos que sejam breves, tá bom? Desculpa, eu não apresentei. Terceira colocação, e aí a gente faz a mesa responder, e as outras perguntas a gente orienta que seja no segundo bloco, depois da palestra do Kader. Pode ser? Terceira colocação já desce. Boa noite, meu nome é Guilherme. O Robert Fisk, no livro dele, A Grande Guerra pela Civilização, ele fala que possivelmente a população palestina foi o povo mais traído durante o século XX, né? Primeiro pelo Império Otomano, depois pelo Império Britânico, em seguida veio a ONU, os próprios países da Aliança Árabe também acabaram traindo, e depois traído pelos próprios líderes. Vendo aquele mapa de como ele foi sendo paulatinamente tomado as terras da população palestina, eu queria entender como vocês viajaram até Gaza, até Cisjordânia, qual a perspectiva que a população, a juventude palestina tem de tudo isso e qual a visão dela sobre os próprios líderes e o seu, digamos, prognóstico de futuro para... Vocês têm algum projeto de nação realmente, ou como que eles estão pensando realmente, assim, né? Se vocês conversaram com as pessoas mais jovens ali. A pergunta dele é uma palestra, né? A terceira colocação. Boa noite, eu sou o Vitor, estudante de História aqui da UFSC, e eu tinha uma pergunta para a mesa, mas antes eu gostaria de fazer um comentário, que é uma crítica ao deputado do PSOL, Jean Willis, né, que recentemente foi a Israel e comparou o BDS, né, o boicote a Israel, com o embargo que os Estados Unidos faz em Cuba, né? Acredito que é uma postura muito equivocada do João Willis, e espero que o PSOL reflita, né, sobre a quantas anda, enfim, a sua militância, porque não só para a causa palestina, mas para a causa de todos os povos oprimidos, né, do mundo, é fundamental o internacionalismo, né, da esquerda, enfim. Mas a minha pergunta é bastante breve, é o seguinte: qual que é o impacto e de que forma influencia a luta do povo palestino, a Primavera Árabe e mais recentemente a Guerra Civil Síria, né? Como que esses dois momentos influenciam a luta do povo palestino? É isso. Bom, obrigado pelas 3 colocações. Como a gente combinou, as demais colocações serão no final, no segundo momento, depois da fala da palestra do Sr. Kader. Então, agora a gente vai passar para as respostas também em breve. O que não puder ser dito agora será depois. E a gente tem mais uma atividade antes do intervalo, tá bom? Então, quer começar, tá? Eu vou começar pela segunda, porque, na verdade, entrava dentro do meu tema, em relação à terceira intifada. Podemos dizer que
tem 3 gerações diferentes. A geração que seria a mais antiga, da idade do já falecido ou assassinado Arafat, que era a geração que acreditava nas conversas de paz com o governo israelense. Bom, já viram que não deu absolutamente nada. E quando se chegou em algum acordo, como pode ter sido o acordo de Oslo, sempre foi em favor dos israelenses, né? Depois vem a juventude da resistência pacífica, que já não era mais de diálogo, mas de resistência pacífica. Então, seria mais ou menos minha geração. Depois dessa geração seriam os filhos, que não acreditam nem na resistência pacífica, nem no diálogo. E essa perspectiva é bastante triste, porque eles não acreditam em mais nada. É triste e, ao mesmo tempo, acho que é boa, porque pode surgir alguma coisa diferente que traga algum resultado mais concreto para a causa palestina. Mas, por enquanto, o que tem acontecido é alguns, nem todos, os casos que a propaganda israelense fala, pelo desespero que esses jovens têm esfaquear soldados e às vezes civis. E isso é causado pelo desespero de não ver nenhum futuro. Então, isso é pelo menos o que eu sei até agora. Mas como vocês viram, tem da família Tamimi, que eles têm jovens e eles continuam com a resistência pacífica. Às vezes, gente, não dá para pensar muito além, porque você tem que resistir e tem que viver o dia a dia, que é muito difícil, né? Lá na Palestina não dá para programar absolutamente nada, porque você não sabe se vai sair de casa, se vai conseguir sair da sua cidade, se vai conseguir chegar no seu trabalho, se vai voltar. Então, às vezes fica muito difícil. Em relação ao impacto da Primavera Árabe e da Síria, em relação à luta palestina, realmente não tenho conhecimento de que tenha muita influência, justamente pelo que eu falei, que eles estão ocupados, concentrados na sua luta diária. Mas tem países onde tem refugiados palestinos, né, onde tem campos de refugiados, campos, né, sei lá, é a forma de chamar. Mas em Síria, mais especificamente, o Yarmouk, acho que foi no ano passado que a gente viu a destruição total, né? Tanto por parte das forças do governo Assad, como do Daesh, que a gente não pode falar mais Estado Islâmico, né? Então isso provocou também mais refugiados palestinos que já tinham sido refugiados da Palestina. Então isso é até onde eu sei. Bom, do Egito diretamente, agora vou lembrando de coisas. Acontece que eles estão completamente em cumplicidade com o governo de Israel. Então Gaza está fechada, a fronteira de Gaza com o Egito ela é fechada, e de vez em quando eles têm, entre aspas, a boa vontade de abrir, e são milhares de pessoas que precisam viajar ou precisam de tratamento médico, e elas estão em Gaza sem poder sair graças ao governo do Egito. E tem não sei se ele quer falar, o que podemos fazer? Como cubano, eu acho que... No, bueno, también tocando el tema de la tercera pregunta, o sea, también sobre el impacto, o sea, del pueblo palestino en la guerra civil siria y en el tema de la primavera árabe, también hay que tener en cuenta de que la lucha del pueblo palestino es una lucha por independencia, luchando contra un país opresor. No son problemas internos, problemas civiles de la sociedad de Palestina.
no son conflictos entre hermanos contra otros hermanos, no son conflictos entre partidos políticos que guerrean entre ellos de manera violenta, no es una monarquía que pide ser echada afuera. O sea, hay un agresor que se vale de 1000 pretextos, de financiamientos internacionales, de leyes, de religión, de un pasado, para atacar a un pueblo. No es el caso, por ejemplo, una guerra civil siria, una guerra fabricada, una guerra que tiene también trascendencia religiosa, o la primavera árabe, que a veces son descontentos contra monarquías, contra opresores, como ocurrió en Egipto con Mubarak. O sea, fue destituido Mubarak, pero la cúpula militar que ocasionó el cambio siguió ocasionando otros cambios, como ocurrió con Morsi, como sigue ocurriendo. O sea, realmente Mubarak salió, pero el sistema militar que operaba en Egipto ainda no salió. Entonces, no hay tanto una influencia directa de los acontecimientos de Palestina en los acontecimientos que están ocurriendo dentro del mundo árabe. Yo me lembro, por ejemplo, cuando cayó Mubarak, yo estaba en ese momento en Teherán, Irán, en un programa de televisión Span TV, y casualmente hicieron esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo esto tenía trascendencia? Yo falei que no, sencillamente había caído Mubarak, pero los militares habían ocupado o poder o espacio de Mubarak. Nunca sucedió nada, nunca hubo un cambio, nunca hubo una primavera árabe. O sea, eso que se llama de primavera árabe fue realmente un invierno para las poblaciones árabes que siguieron. Lo mismo ocurrió en Libia, cayó Gaddafi. ¿Cuál fue la situación de Libia para mayoría después de Gaddafi? ¿Cuál fue la situación del pueblo de Irak después de la caída de Saddam Hussein? O sea, no hay una influencia realmente palestina. Ahora, en Palestina, a pesar de todos los enfrentamientos que están llevando sobre la primera, la segunda, la tercera intifada, ha habido una maduración revolucionaria en la mentalidad de los palestinos, de diálogo, de concertación nacional, de apoyo e incremento de los extranjeros en la causa palestina, que es una causa común, una causa de humanidades, sencillamente. Por eso, tanto ese impacto de influencia, pienso que no, o sea, no hay una relación realmente directa en cuanto a ese tema, ¿no? La segunda pregunta, bueno, ya Cari me parece que dio una buena contexto. En cuanto a la primera pregunta, ¿no? Creo que decía, ¿será que seremos colonia de Estados Unidos, de Europa? Creo que fue esa pregunta. Bueno, por ejemplo, la segunda pregunta y la tercera un poco más estaban dentro del contexto de la situación, ¿no? Ya eso sería arriesgado. Yo pienso que en cuanto a esa pregunta, es una cuestión individual. Una persona es colonizada realmente por los pensamientos. El libro que precisamente ahora publicamos en mayo, habla, por ejemplo, como muchas opiniones que nós tenemos sobre Palestina, y no solamente los que estamos aquí, las personas comunes, son ideas plantadas. Porque cuando nos falamos Israel, viene a la mente un Israel que es pobre de Dios. Bueno, si ese es el pueblo de Dios, ¿qué pasa con Brasil, los pueblos de Dios? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con Haití? O sea, no podemos hablar a estas alturas, en pleno siglo XXI, de un pueblo de Dios o de un pueblo escogido, porque sería un preconcepto de rechazar a otros, porque Dios ama a uno, desecha a otro. Entonces, esa colonización que está pasando ahora, esos asesinatos que están ocurriendo ahora, son los que no se aceptamos porque se dicen en las iglesias, se dicen determinados libros, se dicen determinadas pesquisas, cuando nuestro pensamiento realmente tiene que ser así. Falamos también que todos somos palestinos, no porque me sienta árabe. Soy palestino, como mismo me siento haitiano, como mismo me siento cubano, como mismo me siento brasileño, porque es la identificación de la lucha del hombre en cualquier lugar que éste se encuentre. Una injusticia es igual, sea cometida en Palestina, o sea cometida en Cuba, o sea cometida en Estados Unidos. Un pueblo, cuando comete una injusticia contra otro, no importa que ese pueblo se llame escogido, que sea Israel, que sea, es una injusticia. Y es lo que nos a veces, programados con un discurso religioso, con un discurso teológico, aceptamos todo lo que ocurre en Palestina. Hablamos con mucho cuidado de Israel. Precisamente por eso, pienso que la colonización es una cosa individual que una persona tiene que libertarse, una persona tiene que superarse a sí mismo para comprender cuáles son los postulados. A veces no se precisa precisamente una invasión de espadas, de fusiles, de aviones, para que un pueblo sea conquistado, para que un ser humano sea conquistado en ese aspecto, ¿no?
Pero bueno, es en general lo que las tres preguntas falaram que Sally había respondido, ¿no? A segunda. Bem, obrigado pelas respostas. Então, só complementando, eu gostaria de dizer que uma das marcas, né, da questão palestina, da resistência palestina, realmente é a juventude. E eu pude ver isso muito de perto nas 2 vezes que eu estive na Palestina, e principalmente como essa juventude ela não é descolada de uma história. Ela sabe que ela é a herança dos fedaíns. Os fedaíns são os verdadeiros palestinos que lutavam na década de 20, de 30, já defendendo o seu território. Porque se um dia vocês tiverem curiosidade e pesquisarem, vocês vão ver que a Palestina foi invadida 81 vezes. A gente fala pouquinho só do Império Otomano e de Israel, né? Mas é um povo que resistiu, né? Que defende seu território. Quando eles falam que Jericó tem 10 mil anos, eles sabem o nome de todas aquelas pedras. Então isso fortalece essa juventude para continuar essa história. Realmente é muito emocionante. E é uma juventude que quer um Estado laico, que quer democracia e que querem eleições. O problema foi que a eleição que estava programada para 2006 não aconteceu até hoje, a gente sabe por quê, né? Teve 3 intervenções sobre Gaza. Cada vez que fala que vai ter eleição, que era o ano passado, teve intervenção sobre Gaza, né? Intervenção violenta, que quem está na Cisjordânia escuta tudo, a gente escuta as bombas, escuta as sirenes, é muito próximo, é uma tensão muito grande. Gaza, a Cisjordânia também fica fechada, eles fecham a hora que querem e deixam o trânsito super complicado, às vezes para você, mesmo esse ano, o ano passado, eu sendo estrangeira, eu tive muito problema, mesmo com meu passaporte brasileiro, que na primeira viagem a gente já não tinha, a gente era tratado diferente, mas em 2014 a gente passava as mesmas coisas com os palestinos, né, as mesmas represálias. Então, assim, é importante saber que essa juventude, ela faz a resistência, fez a primeira intifada em 87, a segunda intifada em 2000, a terceira intifada agora, né, onde é mostrado para o mundo que só se usam pedras e paus contra o 4º exército mais poderoso do mundo. E é a maneira de dar o recado de dizer, né, como diz Taufik Fayad, que foi um prefeito de Jerusalém, que tem um poema muito bonito, que é Não Iremos Embora. Sempre quando eles estão na guerrilha, na intifada, eles falam esse poema, né, que é um poema que diz que não ficaremos aqui a mesma idade das raízes das nossas oliveiras, né? Ficaremos aqui no mesmo tempo que estão as raízes das nossas oliveiras e não iremos embora. Então, agradeço a todos, destituo essa mesa, né? E vamos então para o segundo momento. Depois tem o nosso intervalo, onde a gente vai... Muito obrigado, Thali, muito obrigado, Hassan. Depois nós temos o intervalo, onde a gente vai apreciar as fotos e fazer uma conversa mais informal lá fora. Depois regressamos aqui para o auditório. Então, é com muita emoção, muito carinho, que eu chamo uma pessoa que eu conheci em 2003, que eu militei bastante, depois se afastamos e voltamos a se encontrar, porque quem está no mesmo campo sempre se reencontra. Quero chamar, então, o camarada Yasser, né? Nosso querido amigo da causa palestina, descendente árabe, médico, e que com muito carinho fez um livro de poesia mostrando que o povo palestino tem na sua veia não só a rebeldia e resistência, mas também essa preocupação de levar ao lado humano, bonito, que a poesia faz despertar em nós. Ele recentemente lançou o livro Nosso Verbo é Lutar, Somos Todos Palestinos, e é uma honra ter ele aqui, porque ele vai dar o seu recado sobre o Dia da Terra, que é um dia importante, né, para a causa palestina. Como eu falei inicialmente, para quem não estava aqui, hoje fazemos parte de um calendário internacional que está tendo várias atividades no mundo sobre o Dia da Terra. Também vai nos agraciar com o seu livro. E depois, então, a gente vai ter um intervalo e depois regressamos para cá de novo, tá bom? Ninguém vai embora. Muito obrigada. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Na minha apresentação eu vou começar com um poema. O nome do poema chama Perguntas e Respostas. Quem é você? Essa é a sua primeira pergunta? Respondo. Sou o 9º filho, o que chegou depois do verão,
daqueles pais de cabelos negros, olhos castanhos, com café na cabeça, que Darwish escreveu. Onde você nasceu? Essa é a sua segunda pergunta? Respondo: nasci no exílio, em algum campo de refugiados, em algum lugar do Líbano, da Síria, do Egito ou em outro país árabe. Minhas ancestrais raízes são daqui. Sou palestino, minha terra foi roubada. Você veio sozinho? Essa é a sua terceira pergunta. Respondo: não. Além dos outros 8 irmãos, somos mais 6 milhões. Quem sabe mais. Todos em breve chegarão. Por que veio até aqui? Essa é a sua quarta pergunta. Respondo: vim reivindicar os sonhos, aqueles que não só são meus, os de retornarem às nossas casas. Retornar para onde? Essa é a sua quinta pergunta. Respondo: para a terra a que pertenço, aquela entre Ramallah e Jerusalém, ao pé da colina, na margem esquerda da antiga estrada, com pomar de laranjeiras plantadas pelo meu tataravô, de muros de pedra feitos por meu bisavô. A Palestina não existe mais. Essa é a sua afirmação? Respondo: enquanto houver palestinos em qualquer lugar do mundo, nosso povo permanecerá. Apresentar o livro hoje faz sentido se a gente, ao mesmo tempo que falar do livro, a gente possa extrair deles alguns apontamentos que o livro faz e propõe para o desenvolvimento da causa palestina no Brasil. E um dos primeiros apontamentos é um entendimento que a causa palestina tem sido apresentada no Brasil por um grande leque político e de iniciativas bastante distintas. E nessa configuração, um entendimento que esse livro traz, e isso já é uma leitura, uma clara evidência que a gente tem, é que na causa palestina o interlocutor primordial tem que ser o povo palestino. E nessa apresentação a gente tem visto que tem faltado esse elemento. E acaba sendo um mecanismo que favorece um dos movimentos táticos de Israel, que é transformar a causa palestina numa questão interna de Israel, diminuir a luta do povo palestino dessa forma. É também uma forma de propaganda do Estado de Israel, quando a gente vai nos encontros, nos livros, nos debates sobre a Palestina, e o tema central acaba sendo Israel e não o povo palestino. Era por nós estarmos discutindo as organizações palestinas, as lideranças palestinas. Aliás, as perguntas aqui queriam saber isso. Quem é a juventude palestina? O que ela pensa? Então, ou seja, a temática de trazer o palestino para o centro desse debate. O livro faz isso. Do começo ao fim desse livro, não encontrarão nomes sionistas. Nenhum nome sionista há nesse livro. Esse livro não dedica nenhuma página ao sionismo. E dedica totalmente ao povo que luta. Portanto, a estética que esse livro propõe é uma estética de luta. Desde a sua capa, desde as suas fotos. Mas é a estética que valoriza o povo palestino. Valoriza ele na luta, valoriza seus intelectuais. Aqui estão contidos 2 cartas de Ghassan Kanafani, que é um intelectual importante da causa palestina e da esquerda palestina. Há epifrases de poetas palestinos, quer dizer, reafirmando isso que eu chamava a atenção de chamar para o campo da causa palestina o povo palestino. E dessa concepção, parece que já está claro para nós também algumas tarefas. Uma das tarefas que está posta para nós é traduzir do árabe textos das organizações palestinas, entrevistas de lideranças palestinas, trazer à tona, portanto, as concepções que o povo palestino tem do seu futuro, que foi perguntado aqui, de todo o leque dele, né? Desde as organizações como o Hamas, que é uma organização de caráter religioso, até as organizações de esquerda, como a Frente Popular, a Frente Democrática. Um segundo elemento que esse livro
esse livro faz, ele pertence a um dos campos. Se o leque da causa palestina no Brasil é apresentado por um amplo grupo, ele aqui se define. Ele se define como um livro de esquerda. E como ele faz isso? Ele faz apresentando a luta palestina, relacionando essa luta com todas as lutas dignas do mundo. Por isso o termo "somos todos palestinos". Relacionar todas as lutas dignas do mundo com a causa palestina significa relacionar a luta antirracismo que o movimento negro faz no Brasil com a luta palestina, da luta pela autodeterminação dos povos, como os povos indígenas brasileiros, com a luta palestina, a luta em relação à moradia que o movimento Sem Teto faz com a luta pela moradia na Palestina, a relação entre Gaza e as favelas que nós temos no Brasil, a luta contra o antimilitarismo. Então, não há nenhuma luta digna que não esteja paralelo com a causa palestina. Isso, esse livro quer apontar. É um segundo apontamento que ele faz. Eu vou ler um segundo poema. Esse poema chama Razões. Ele diz assim: pelo cheiro da terra nua, molhada pelas lágrimas dos inocentes, pelo sangue de meu povo que por esses vales como um rio tortuoso escorreu, pelos cadáveres dos combatentes carregados ombro a ombro por essas ruas até nossos cemitérios, pelos pássaros que voam por toda a Palestina, ensinam-nos lições de liberdade, pelos sonhos de verão e de inverno também que habitam as noites das crianças de meu país, pelos milhões de obrigados a partirem que ainda cultivam o desejo sincero de para casa retornarem, pelos profetas do passado, presente também, que se rebelam, pelas pernas, mãos, braços amputados pelas bombas que não nos deixam esquecer, por aquela pequena estrela que no céu, em noites escuras de medo e tristeza, não se apaga, insiste em brilhar em toda a Palestina, milhões de razões para continuar a lutar. E nós vamos vencer. Muito obrigada, Yasser. Muito importante suas colocações. A gente também compartilha disso, tanto que o segundo momento da nossa palestra será uma fala com o nosso líder, Kader Ottman, que é o líder da comunidade palestina aqui em Santa Catarina. Chegou aqui na década de 50, tem muita história para contar. A gente quer ver a palavra dele, de coração palestino, a história e o anseio do povo palestino, na qual a gente é solidário e a gente está no mesmo campo justamente por isso, porque a questão palestina é uma questão internacionalista e a gente sabe que precisa dessa pressão internacionalista para conseguir um dia construir a Palestina livre. Muito obrigada. A gente então agora vai fazer um breve intervalo de 15 minutos, vamos ali ver as fotos, a lojinha, o livro do Yasser, que ele vai estar ali para poder conversar pessoalmente com vocês, e depois retornamos para cá para apreciar o segundo momento da palestra, que é Existência Israel, Resistência Semita, que é com a fala do senhor Kader Ottman, porque a nossa colega Babi Siqueira não pôde comparecer, está em São Paulo, tá bom? Mas aí a gente tem mais tempo para palestra e também para perguntas. Então, um pequeno intervalo e a gente já regressa em 15 minutos, tá bom? الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك.